Um pacto transatlântico, examinando a aliança Trump-Bolsonaro. O cenário político global está em constante mudança, mas poucas alianças foram tão observadas quanto a de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Essas duas figuras, ambas conhecidas por sua retórica populista e postura de direita, formaram um laço que transcende fronteiras geográficas. A relação deles, forjada no fogo da turbulência política, é de ideologias compartilhadas, admiração mútua e um objetivo comum: recuperar suas posições no palco mundial. Bolsonaro, antes uma figura polêmica e incendiária na política brasileira, se viu diante de crescentes desafios legais em casa. Acusado de corrupção, abuso de poder e tentativas de minar a democracia, seu futuro político parecia sombrio. Foi durante esse período tumultuado que sua aliança com Trump ganhou uma nova dimensão, evoluindo de uma afinidade política para uma potencial tábua de salvação. Trump, tendo experimentado sua própria cota de batalhas legais e contratempos políticos, pareceu sentir empatia pela situação de Bolsonaro. Ele viu no líder brasileiro, acuado, um espírito afim, alguém que desafiou o status quo e enfrentou a ira do que eles percebiam como um establishment tendencioso. Esse sentimento compartilhado de injustiça solidificou o laço entre eles, levando a rumores de um pacto transatlântico, uma aliança política que poderia remodelar os destinos de ambos. O relacionamento deles, no entanto, não é meramente de conveniência política. Está enraizado em uma visão de mundo compartilhada, uma crença na liderança de mão forte, na soberania nacional e no desprezo pelo que consideram os excessos do liberalismo. Esse alinhamento ideológico alimentou o apoio mútuo e encorajou suas respectivas bases, criando uma ponte transatlântica entre dois movimentos políticos poderosos e frequentemente controversos. Perigo legal e salvador digital. As esperanças de Bolsonaro residem em Trump, Musk e Zuckerberg. Os problemas legais de Jair Bolsonaro são numerosos e sérios. Ele enfrenta acusações de corrupção, disseminação de desinformação e tentativa de minar as instituições democráticas no Brasil. Essas alegações, se comprovadas, podem levá-lo à prisão e impedi-lo permanentemente de ocupar cargos públicos. Diante de um futuro tão incerto, Bolsonaro recorreu a seus aliados internacionais, na esperança de que sua influência possa protegê-lo da tempestade legal que se forma em seu país de origem. Entre aqueles que ele vê como potenciais salvadores, estão três das figuras mais poderosas do mundo da tecnologia: Elon Musk, Mark Zuckerberg e, claro, Donald Trump. Bolsonaro acredita que esses homens, com sua vasta riqueza, influência na mídia e conexões com poderosos círculos políticos, podem ajudá-lo a navegar pelo campo minado legal e talvez até mesmo a preparar um retorno político. Musk, com sua aquisição do Twitter, agora X, e apoio declarado à liberdade de expressão, tornou-se um herói para muitos da direita, incluindo Bolsonaro. O político brasileiro vê em Musk um potencial aliado que pode ajudar a amplificar sua mensagem e combater o que ele percebe como censura pela mídia tradicional. Zuckerberg, apesar de enfrentar suas próprias controvérsias, controla um vasto império de mídia social que atinge bilhões em todo o mundo. Bolsonaro provavelmente vê no Facebook e Instagram plataformas que podem ser alavancadas para mobilizar seus apoiadores, disseminar sua narrativa e potencialmente influenciar a opinião pública a seu favor. Trump, no entanto, continua sendo a maior esperança de Bolsonaro. Como ex-presidente do Zinulio, com laços profundos com a mídia conservadora e uma base leal de apoiadores, Trump tem a plataforma e o capital político para oferecer a Bolsonaro um grau de proteção e apoio que poucos outros podem igualar. Se esse apoio será suficiente para livrar Bolsonaro de seu atoleiro legal, ainda não se sabe. Dia da posse. Uma história de dois líderes e uma ausência proibida. A posse de Donald Trump para seu segundo mandato não consecutivo como o 47º presidente dos Estados Unidos foi um espetáculo que chamou a atenção de todos os cantos do globo.
Realizado em um dia frio de janeiro em Washington, D.C., o evento foi um quem é quem da elite global, uma reunião de pesos pesados da política, magnatas dos negócios e dignitários internacionais. Entre os presentes estavam rostos familiares, como o presidente argentino Javier Milei e o político britânico Nigel Farage, ambos conhecidos por suas visões populistas de direita. A presença dos titãs da tecnologia Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg aumentou a curiosidade, alimentando especulações sobre a crescente influência do Vale do Silício nos corredores do poder. Conspicuamente ausente dessa reunião de alto perfil, no entanto, estava uma figura notável, Jair Bolsonaro. O ex-presidente brasileiro, envolvido em problemas legais em casa, foi impedido de comparecer à posse pelo Supremo Tribunal Federal. O tribunal, citando preocupações de que Bolsonaro pudesse usar a viagem para fugir da justiça no Brasil, confiscou seu passaporte, colocando-o efetivamente em prisão domiciliar. Essa decisão, recebida com indignação pelos apoiadores de Bolsonaro, destacou a precariedade de sua situação e a gravidade das acusações que ele enfrenta. Sua ausência na posse de Trump, um evento que ele certamente teria gostado de comparecer, serviu como um lembrete de sua queda em desgraça e da longa sombra projetada por seus problemas legais. A sorte contrastante dos dois líderes naquele dia pintou um quadro pungente. Trump, triunfante em seu retorno ao poder, cercado por aliados e admiradores. Bolsonaro, a um mundo de distância, confinado à sua residência, seu futuro político pendurado precariamente na balança. Foi uma ilustração clara da natureza imprevisível da política e da natureza fugaz do poder. O caminho a seguir: ideologias compartilhadas, ambições políticas e um futuro incerto. Os destinos entrelaçados de Donald Trump e Jair Bolsonaro oferecem um estudo de caso fascinante sobre a dinâmica do poder, ideologia e ambição política. Ambos os homens, cortados do mesmo tecido do populismo de direita, encontram-se em encruzilhadas em suas respectivas carreiras. Trump, tendo recuperado a presidência, está ansioso para consolidar seu poder, promulgar sua agenda e garantir seu legado. Bolsonaro, por outro lado, enfrenta um caminho mais perigoso, lutando contra desafios legais que ameaçam descarrilar suas aspirações políticas, e possivelmente até sua liberdade. Apesar de suas circunstâncias diferentes, os dois homens permanecem unidos por sua visão de mundo compartilhada e sua crença em um certo tipo de política nacionalista que ressoou com um segmento significativo do eleitorado em seus respectivos países. Sua aliança contínua, embora testada pela distância e obstáculos legais, provavelmente continuará sendo um fator no cenário político dos Estados Unidos e do Brasil. Bolsonaro, mesmo que consiga evitar a prisão, estará navegando em um cenário político traiçoeiro em casa. Impedido de se candidatar a cargos públicos até 2030, ele terá que contar com seus aliados e sua influência dentro do movimento de direita, para se manter relevante e manter vivas suas esperanças políticas. Trump, enquanto isso, estará focado em avançar sua agenda, consolidar sua base e potencialmente preparar um sucessor que possa carregar a tocha de seu tipo de política. Se seus caminhos continuarão a se cruzar nos próximos anos, ainda não se sabe. Mas uma coisa é certa: o drama político em torno de Donald Trump e Jair Bolsonaro está longe de terminar. Sua história, uma história de ambição, ideologia e o fascínio duradouro do poder, provavelmente continuará cativando o público e moldando o cenário político por muitos anos.